Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Carlos, aqui da Rochinha Car Detail. E primeiramente também gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né, e já marca ali o sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos para vocês. O vídeo de hoje então, ele é sobre o novo lançamento da Lincoln, né? O produto está sendo lançado hoje, então na data de estreia desse vídeo, esse produto está sendo lançado então na rede de distribuidores, nas lojas, né? Depois, logo aqui abaixo, eu vou também deixar alguns links aí para você, que eu vou falar mais adiante no vídeo, né? E agora vamos direto ao assunto e falar do que se trata. Antes disso, também gostaria de fazer um agradecimento à Lincoln, né? Especialmente aí na pessoa do nosso amigo Nelson e Marília, em nome de vocês, aí saúdo toda a equipe Lincoln, agradecendo pela confiança, né, depositada na gente também, né? A gente faz parte, então, esse TD aqui significa Time de Desenvolvedores, né? Onde a gente tem trocado aí muita informação, com isso ajudado também a desenvolver alguns produtos e também com isso a gente vai aumentando, né, a nossa gama de informações, a gente vai aprendendo muito com isso também, né? Consequentemente, a gente consegue passar isso através do nosso serviço, no caso eu também sou instrutor, então através dos nossos cursos a gente também vai passando essas atualizações para os nossos alunos. Então chega de conversa e vou mostrar aqui para vocês o lançamento sem enrolação. Então tá aqui, pessoal. Eu acabo de receber, são as novas boinas Lincoln dupla face, as boinas de espuma. Onde eu tenho aqui a boina laranja, né, que seria uma boina para corte leve ou refino, né. Vamos falar um pouquinho de setup agora na sequência. E temos também a boina azul, né, que vai ser a boina destinada a refino ou lustro, né. Lógico que isso também vai variar um pouco em função do setup. Falar nisso, você sabe o que é setup? Não te preocupa que eu vou explicar um pouquinho em seguida. Então assim, ó, você que já está acostumado com as tradicionais boinas da Lincoln, né, as boinas de espuma, né, e também as boinas de lã, boinas de fio, no caso da boina azul aqui, para exemplificar, ó, eu tenho aqui uma boina 5,5, né, boina aqui com velcro, onde para eu utilizar essa boina, eu vou precisar, para adaptar ela na politriz rotativa, eu vou precisar de um suporte. Sempre pensando em soluções e melhorar, né, melhorar o trabalho, melhorar o dia a dia de quem, né, trabalha nessa arte aí do polimento, né, que eu digo que é uma arte, vai muito além de um simples trabalho, né? A Lincoln então desenvolveu as boinas dupla face de espuma também. Qual é a vantagem? Que neste caso aqui eu vejo como a principal vantagem. Você vai ver que no meio ela tem, ó, aqui no meio ela tem um disco de fibra entre as duas partes de espuma. Eu vou tentar aproximar aqui um pouquinho, vamos ver se a câmera está focando. Ó. Então aqui, ó, no meio, então ela tem uma rosca e essa rosca aqui, ela não é a mesma do eixo da máquina. Essa rosca aqui ela é na bitola 5/8 de polegada, né? O eixo da maioria das máquinas, das politrizes rotativas, ele é um eixo 14 milímetros. Então, para isso, nós vamos utilizar o adaptador, onde eu tenho uma rosca interna M14 e a rosca externa, uma rosca 5/8, que ela vai se adaptar, então, aqui, ó, perfeitamente nesse disco de fibra que separa, então, ó, você pode ver, são duas boinas, né? Eu tenho uma boina aqui e a outra aqui, ó, elas não estão coladas totalmente, elas são coladas no disco de fibra que tem no meio. Isso vai permitir uma certa flexibilidade também e vai ajudar também na estabilização da boina durante o processo de polimento. Agora em seguida, né, eu também vamos montar um setupzinho ali, vamos mostrar um pouquinho do funcionamento. A boina laranja, né, a laranja aqui de dupla face, ó, é exatamente o mesmo material. Eu estou aqui com uma usadinha, a cor parece um pouco diferente, porque essa aqui já é uma boina que foi bastante utilizada, foi lavada várias vezes, mas o material aqui, a espuma, é a mesma. Então você que já está acostumado a utilizar essa boina aqui, já tem aquele setup pré-acertado, né, que você já tem uma noção ali do trabalho, você vai poder substituir por essa aqui sem problema nenhum, né?
A ideia não é substituir porque são colocações diferentes, né? Geralmente a gente tem utilizado, principalmente o pessoal que trabalha mais na área do detalhamento, tem utilizado mais as boinas em conjunto com politrizes roto-orbitais. Para quem está usando roto, continua nessa aqui. Precisa ser com adaptador, ou melhor, precisa ser com prato de velcro, né? E tem que usar esse tipo de boina aqui. Esse furo no meio, então, ele também foi desenvolvido em função da roto orbital, que é justamente para dissipar o calor, que no caso da roto acontece de ele ficar muito localizado aqui no centro da boina e acabar com isso fazendo com que ela descole ou que tenha algum problema, um rompimento da espuma. Tá? Então assim, no caso da boina na dupla face, ó, nós vamos ter a área de contato praticamente a mesma, ela vai ter aqui 6 polegadas, né? Nós vamos ter no meio aqui, então, é um pouquinho menor, né? Mas ela vai ser uma boina que ela vai ter um pouquinho mais de flexibilidade, né? Porque quem trabalha com a rotativa sabe a dificuldade que a gente tem de manusear muitas vezes, principalmente quando se usa uma boina grande, né? Peguei aqui, ó, eu tenho uma politriz, uma rotativa DeWalt, que hoje é uma das mais usadas aí no Brasil, né? Por que não dizer no mundo também, lá fora o pessoal usa muito. Então, falando aqui do eixo, ó, o eixo dela é um eixo M14, né? Então, por isso eu preciso do adaptador. Então, eu vou mostrar aqui, ó, se pegar a boina, né? Se for pegar a boina aqui e querer colocar direto na máquina, ó, ela vai passar direto aqui por cima, porque essa rosca aqui é mais fina. Então, é necessário o uso do adaptador. O adaptador, vou mostrar um pouquinho de novo aqui, né? Então aqui, ó, esse adaptador aqui é o mesmo adaptador utilizado nas boinas dupla face tradicionais, nas boinas de fio, boina de fio torcido, né? Que já são bem conhecidas há vários anos, né? Tem as boinas da Lincoln, existem outras marcas também, né? E são boinas muito utilizadas, principalmente na repintura, né? O pessoal que é da repintura aí utiliza muito, né? Pessoal que trabalha hoje um pouquinho mais focado no detalhamento tem utilizado boinas menores, né? Tem utilizado ali a linha Pirulito, as boinas Ninja, né? Algumas outras linhas. Mas vamos lá. Você vai colocar o adaptador na máquina, né? Então muita gente até nem tira o adaptador, né? Quem já tem o hábito de usar a dupla face, o adaptador já está lá fixado, né? Coloquei, dei um leve aperto nele. Aí eu vou pegar aqui a minha boina e vou rosquear diretamente aqui no adaptador. Travou a politriz, leve aperto, pronto para uso. Feito aqui agora, só escolher o composto polidor de sua preferência e iniciar o trabalho no veículo. Pessoal, eu quero aproveitar também um momento aqui e deixar aí algumas dicas bônus aí que podem ajudar bastante, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre setup, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de que o setup é aquela receita de bolo, né? Que a gente tem a receita pronta, vai lá, coloca tudo e a coisa funciona. Lógico que a gente já tem, né, por experiência, alguns que a gente vem fazendo e sabe principalmente como ele vai se comportar, ao menos tem uma noção de como vai se comportar em relação ao verniz, né? Por exemplo, no caso aqui, eu sei que essa pintura aqui tem um verniz PPG D800, essa pintura deve ter uns 5 anos de repintura, né? É um verniz bem duro, está um pouco marcado. Para eu saber que vai funcionar ou não, não tem outra maneira, é só testando, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, algumas marcas de pano, marca de lavagem, né? Foi passado uma clay bar, marcou um pouquinho. Como eu sei que é um verniz mais duro, eu vou ter que entrar com um polidor, muito provavelmente vou ter que entrar com composto de corte. Neste caso, né? Então assim, o mais apropriado seria usar ou o High Cut mais ou o novo HCF, que é o High Cut Fast, né? Eles vão ter praticamente o mesmo poder de corte, porém o HCF vai me dar esse resultado um pouco mais rápido, né? E aí que vem o pulo do gato. Porque o que acontece? O pessoal que vai utilizar, né, que utiliza, na maioria dos casos, que utiliza a boina a dupla face,
Veículo muitas vezes saindo de uma repintura, ele foi todo lixado, ele foi lá lixado com 1.200, 2.000, 2.500, 3.000, aí cada um tem o seu setup de lixamento, né? E geralmente é feito então um corte mais pesado com uma boina dupla face de fio, né? Boina de fio torcido, que a gente conhece, boina agressiva, uma um pouco mais suave, né? Fio branco, fio amarelo, né? Várias opções no mercado. Então, se você fez aquele corte pesadão, o que que acontece? Ele é um corte que ele é bom, ele vai ser bom na eliminação do risco de lixa, porém ele é um corte que costuma deixar muita marca. Vai deixar hologramas, né? É natural do processo, a gente sabe disso. Porém, o que que a gente quer? A gente quer começar a buscar um acabamento melhor, né? E para isso, e principalmente para ganhar agilidade, o que que eu vou fazer? No que eu tiro a minha dupla face, eu vou simplesmente, né, tirei a minha dupla face de fio, eu vou pegar então a minha dupla face de espuma, vou testar o composto que vai me dar um bom resultado no refino e segue o baile, né? Como alguns amigos nossos dizem por aí. Então, assim, a função disso aqui é agilizar, é ganhar tempo, né? Como nosso amigo Nelson disse, a função da Lincoln é facilitar, né? Então foi pensando em facilitar a vida do profissional que esses produtos foram lançados. A gente hoje, né, tem toda essa questão de custo envolvida, né? Todo mundo preocupando em reduzir custo, muitas vezes preocupado em comprar um produto mais barato até, para querer economizar um pouco e reduzir, né, o custo do seu serviço. Mas a gente tem que ver o seguinte, o nosso custo mais alto, e eu desafio qualquer um a me provar que seja o contrário, o nosso custo mais alto é o tempo, é a mão de obra, né? É o tempo e a mão de obra. Então, se você usar um composto, muitas vezes um composto de uma linha mais top, como no caso eu mostrei aqui da linha Fast, né, por exemplo, o produto ele pode até ser um pouquinho mais caro, mas o ganho de tempo que ele me dá, o ganho de produtividade que ele me dá, faz com que o produto se pague e sobre tempo ainda para eu conseguir fazer mais serviços, né? Então, se eu tenho uma economia no meu processo lá de 1 ou 2 horas por dia, no final da semana eu tive lá 6 horas, 10 horas. Talvez vai ser um carro a mais que eu consiga fazer e isso vai fazer toda a diferença lá no meu orçamento, lá no final do mês. Ou talvez pode ser até a diferença entre eu chegar num resultado de um empate, de um prejuízo ou até de eu gerar lucro, né? Então, esses pequenos detalhes a gente tem que observar muito. Procurar o processo mais adequado para aquilo que você pretende entregar para o seu cliente. Mas essa linha aqui ela foi feita focada principalmente na produtividade, né? Mas com um ganho de qualidade também, ou seja, agilizar o processo, mas nem por isso deixar a qualidade cair. Essa que foi a ideia. E tem mais uma dica aí de setup aí que eu queria deixar, né? Principalmente o pessoal vem enfrentando, né, muita dificuldade, assim, a gente tem muita procura de dicas em cima de vernizes macios, né? Os chamados vernizes asiáticos aí, linha Honda, Toyota, Subaru, né? Kia, entre outros, que são vernizes que têm uma característica de ser um pouco mais macios e vernizes que marcam com muita facilidade. Nesse tipo de verniz eu preciso utilizar compostos que tenham um grau de lubrificação maior, né? Não posso utilizar produtos que tenham, por exemplo, abrasivos que sejam muito duros ou muito grandes, né? Tem de preferência utilizar microabrasivos ou abrasivos mais macios, né? Aqueles que vão se quebrando, né? Como alguns chamam de DAT, né? Que é uma nomenclatura aí dada por alguns fabricantes. Mas a ideia aqui, ó, é dar uma dica do seguinte, ó. Por exemplo, numa linha, digamos que eu peguei aqui, ó, que fosse aqui um verniz asiático, né? Como eu falei aqui antes, aqui se trata de um verniz, um D800 da PPG, né? A pintura aí com mais de 5 anos, muito duro, esse verniz está muito duro mesmo, já foram feitos outros testes aí. Então aqui eu necessito de um produto um pouco mais agressivo. No caso do asiático ou de uma repintura de verniz um pouco mais macio, a dica é o seguinte, ó, High Gloss, né? Aqui, ou você usa o High Gloss da linha LPD, né? Então o High Gloss, ele pode ver até na embalagem diz, né, polidor de refino, mas ele pode ser usado também na etapa de corte aqui em conjunto com a boina laranja, sem problema nenhum.
é um dos produtos que representa, ele vai apresentar um desempenho excelente nesses vernizes mais macios, principalmente vernizes asiáticos. Ele tem um bom poder de corte, com alta lubricidade, né? Vai permitir um bom trabalho na peça, com um excelente resultado. Então eu tenho aqui o High Cut Fast, né? Ou seja, o HCF da Lincoln, né? Composto de corte rápido, né? Da linha Fast, que eu vou utilizar agora aqui em conjunto com a boina, né? Primeira aplicação, eu estou com a boina nova, né? Uma boina zero, então eu vou ter que colocar uma quantidade de produto um pouquinho maior, né? Como muitos chamam de fazer o condicionamento da boina, né? Ou seja, a boina tem que ter composto para ela funcionar. Vou começar aqui com algumas gotas. Vou colocar aqui umas 5 gotas de produto. Ou seja, ó, coloquei aqui aproximadamente umas 5 gotas de produto. Vou dar só uma espalhadinha aqui com o dedo, não precisa pressionar nem nada. Só espalhar aqui um pouquinho. E aí agora eu já vou para a peça, vou iniciar o processo. Depois, as próximas vezes que eu adicionar produto, 2 gotas já são o suficiente. Para quem já está acostumado com a linha Fast e já está acostumado com a boina laranja, vai ser o mesmo processo, é a mesma coisa, né? O que muda aqui é a forma de utilizar a ferramenta, a forma prática, né? Como a gente tem de utilizar ela na politriz rotativa, né? Eliminando então o suporte de velcro, que muitas vezes a gente tem problema de suporte ficar vibrando ou coisa assim. E agora nós vamos ver como ela vai se comportar, como a boina vai se comportar aqui na peça, né? E nesse tipo de verniz. Então agora eu vou focar ali na outra área e nós vamos ver daqui para frente como vai ficar esse desempenho. Então, vamos espalhar aqui um pouquinho. Estou aqui com 600 RPM na máquina. Espalhei um pouquinho, vamos aumentar um pouco mais a rotação. Estou aqui a 1400 RPM. Ó, é super tranquilo, não tem vibração nenhuma. Ó, consigo manter a boina chapada, né? Boina aí chapada na lata, né? Passadas bem suaves, tranquilo. E para finalizar, né, a gente baixa um pouquinho a rotação, né, sem pressão nenhuma, só o peso da máquina deslizando sobre a peça. E aí, feito o processo, eu vou aguardar um pouquinho. Ó, então a peça, né, esquentou um pouquinho, que é normal, né, para uma boina de espuma. A gente vai deixar esfriar um pouquinho, em seguida eu vou fazer a remoção e aplicar o IPA para a gente avaliar o resultado. Então agora aguardei alguns minutinhos, vamos fazer então a remoção do resíduo. Paninho de microfibra. Vamos fazer a remoção e aplicar o IPA em seguida. Resultado aí, ó, um corte limpo. Para essa situação aqui, para o nível de risco aqui que eu tenho, a abrasividade aqui está mais do que suficiente, né? Ou seja, né, nesse caso aqui nem seria necessário mesmo uma boina de lã aí para efetuar o corte, ou até talvez uma boina mais agressiva, né? Funcionou aqui muito bem e vamos experimentar fazer aqui uma segunda etapa e eu vou dar aí também mais uma dica bônus aí também. Eu vou direto na dica bônus agora então. O seguinte, aqui então eu já tive um corte, né, bem limpo,
né, já eliminou aqui os defeitos que eu queria. Eu agora, nessa segunda etapa, o que vai depender? Daquilo que eu combinei com o cliente, né? Ou seja, eu vendi um polimento técnico, ou espelhamento, como chamam em alguns lugares, ou um polimento comercial, né? Digamos que eu tenha vendido comercial, eu acho que agora vem uma dica aí que pode ajudar muita gente, né? Eu fiz lá a etapa de corte, né? E eu agora já queria fazer uma etapa para finalizar e também já acrescentar alguma proteção aí no meu processo, né? Neste caso eu poderia entrar agora, no caso de um comercial, eu poderia entrar com o 3 em 1, né? Que já é produto consagrado aí no mercado, com excelente resultado, né? Ou entrar também com o High Shine, né? Que é o selante, né? Ou melhor, ele é um composto lustrador, já com selante e cera de carnaúba na sua fórmula, né? Então aqui nesse caso, eu vou fazer um testezinho aqui com o 3 em 1, né? Vamos pegar aqui o 3 em 1, boina azul, e vamos ver como é que vai ficar o acabamento aqui nessa área. Ó, veja só a facilidade para a troca de boina, né? Ó, vou desrosquear ela, simplesmente tiro uma. E coloquei a outra. Peguei meu composto 3 em 1, mistura bem, algumas gotas e vamos ao processo. Aqui eu estou trabalhando então aproximadamente 1.200 RPM, sem pressão sobre a máquina. Pode ver o funcionamento suave aí, né? Sem nenhuma trepidação ou vibração, bem tranquilo. Lembrando que no 3 em 1 ou produto que já contém a proteção, a gente não usa a IPA depois do produto, porque vai acabar removendo a proteção que justamente a gente quer que ela permaneça aí por um bom tempo. Esse aqui seria então o resultado obtido num polimento técnico comercial, né, que a gente chama. Muitos falam em nomenclaturas e tal, mas por que técnico comercial? Porque tem uma técnica envolvida, né? Você não está simplesmente dando uma boinada no carro, como muitos falam, né? Então tá aí. Resultado excelente, né? As boinas aí aprovadíssimas. Então, para a gente finalizar, né? Para não se alongar mais, porque isso aqui seria tema aí para um curso até, né? De tanta possibilidade que a gente tem de fazer com esse material, né? Uma coisa assim, ó, que eu gostaria de frisar, a gente tem o hábito muitas vezes de utilizar uma boina só no carro inteiro, né? Vai fazer aquele processo, o processo de refino, acaba pegando uma boina e vai tocando até o fim do carro. Quando chega lá pela metade, um pouquinho mais, mesmo a gente limpando, escovando, tirando excesso, ela vai acumulando, né, excesso de resíduos, né? No caso do verniz a gente não enxerga muito, né? Mas quem pega um PU sabe do que eu estou falando, né? Vai lá, pega um PU vermelho, muitas vezes, tá a boina toda vermelha lá. Ou seja, você tem uma mistura de composto e uma mistura daquela pintura oxidada que saiu durante o processo, que é natural. No caso do verniz a gente não enxerga, né? Mas ela vai também ficando saturada com esse material. E nessa hora, né, você vai pegar a boina dupla face, né, utilizou ela, viu que está começando, né, você vai utilizar a escova, vai limpando ela, chega num ponto que não dá mais. O que você vai fazer? Pega a boina, remove ela, vira do outro lado e segue o seu processo tranquilamente.
Então, com isso, o que você vai ter? Você vai ter um ganho de tempo, né? Não vai ter que estar, muitas vezes, tendo que parar, lavar a boina, fazer aquele processo, lava, seca, né? Muitas vezes vai trabalhar com a boina úmida, o que prejudica o desempenho do processo e prejudica também a durabilidade do material, né? Então, assim, você vai ter uma boina com excelente custo-benefício, né? E que vai lhe prolongar muito a vida útil, né? Porque quanto mais boina utilizar durante o processo, melhor, né? Nós aqui no Brasil, a gente, né, infelizmente, a gente não consegue investir muito em materiais, né? Muitos profissionais acabam trabalhando, né? Eu digo, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem no momento, né? E eu acho que a Lincoln foi muito feliz nesse momento de lançar esse produto aí, que ele vem fazer principalmente com que o profissional se beneficie, né? Porque traz muitos benefícios pro dia a dia. Eu super indico assim, ó, para quem está lá na oficina, né, para quem pega principalmente polimento de repintura, está acostumado aí a utilizar já as boinas dupla face, né, utiliza a boina 8, 8,5 geralmente, boinas de fio, né, faz aquele corte pesado, experimenta fazer uma segunda, uma terceira etapa, utilizando então a boina ou a boina laranja ou a boina azul, dependendo do verniz. O composto, né, lógico, falei sobre alguma coisa de composto, alguma coisa de setup, né, mas bem básico, assim, para a gente ter uma noção, né, porque essas combinações elas são infinitas, né, e só aquela situação ali, só no momento de eu utilizar mesmo que eu vou saber o que vai funcionar melhor na situação que eu encontro, né? O produto, você vai usar aquele que você tem na sua prateleira. Eu tenho a linha completa, né? Ou se eu fosse indicar você que não tem, né, não tem nenhum produto, eu indicaria tranquilamente, ó, pega a linha Fast, né? Onde você tem o High Cut Fast em conjunto com a boina laranja, e você utilizar o HGF, que é o High Gloss Fast, com a boina azul, que você vai conseguir fazer um corte com excelente acabamento e um acabamento final também de altíssimo nível, né? No caso de um verniz, se for um verniz muito frágil, verniz muito macio, talvez seja necessário utilizar uma boina preta ainda para fazer o acabamento final. Mas no caso aqui, no caso das boinas, eu tenho utilizado, em 90% aí dos casos a gente consegue matar a cobra aí com a boina laranja e com a boina azul, que a gente já vem utilizando há muito tempo, né? Outra coisa, o uso da politriz, né? Politriz rotativa, né? Hoje, né, muitos não conseguem trabalhar se não tiver uma rota orbital. A realidade, o que acontece? A rotativa, ela exige um domínio do equipamento, né? Mas é a rotativa que vai te ensinar como funciona esse processo. É na rotativa que tu vai sentir, né? Sentir o produto, como se comporta, o verniz, tu vai ter uma sensibilidade maior, né? Então mesmo para quem está começando, às vezes o pessoal pergunta, é melhor a rotativa, é melhor a roto? Não existe melhor ou pior. Agora, se for perguntar para mim, eu vou indicar que compre uma rotativa. E para quem está na rotativa e quer evoluir, né? Pessoal que quer evoluir, está utilizando produtos um pouco mais defasados, né? Existem marcas já consagradas no mercado aí, mas acabam tendo um custo muito alto, um resultado assim nem tão bom. E a Lincoln hoje, apesar de ser, né, apesar não, com muito orgulho, né, uma empresa nacional, ela consegue produzir produtos que não deixam em nada a desejar para o gringo ou para o importado, né, como muitos falam, né? Então, eram as dicas aí que eu queria dar, né? Mais alguma dúvida, por favor, pode deixar aí nos comentários abaixo, né? Não esquece de te inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Peço desculpas por ter me estendido um pouco demais, né? Isso aqui a gente teria assunto aí para horas e horas e horas, né? Mas para isso eu fico aberto aqui nos comentários embaixo, né? Você deixa o seu comentário, deixa aí a sua dúvida. Na medida do possível, a gente vai interagindo e vai respondendo. Eu hoje vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.